TV comunitária, canal 6 da NET, núcleo sindical. Nós temos hoje, telespectadora e telespectador, hoje o nosso convidado é o Emanuel Cancela, ele que foi fundador da Central Única dos Trabalhadores, da Federação Única dos Trabalhadores e mais recentemente, né, Emanuel, da TV Sindipetro RJ, você foi um dos fundadores lá da TV Petroleira e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Emanuel Cancela, aqui estão as câmeras para você dar o seu olá, telespectadora. Olá, telespectadores, muito obrigado mais uma vez à TV Comunitária por essa honra de falar a um público que tem se manifestado, que tem visto os programas. Eu fico muito feliz com isso e agradeço aqui ao presidente da emissora, Francisco Soriano. Emanuel Cancela, vamos aos cenários internacionais. O Putin reeleito, nós falamos alguma coisa em torno de 74%, né? E o Donald Trump tropeçando nos pés nos Estados Unidos. E como você continua esperançoso? Continuo, sim, porque o Putin é um equilíbrio nessa balança internacional, né? Desse desastre que é o Trump, né? O homem do Muro do México, o homem que não aceita os refugiados, né? Que, enfim, truculento, né? Mas é o presidente dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma. Latino-americano, Manel, nós temos então os Estados Unidos lá, mas a nossa América aqui, Brasil inclusive, eu acho que é um dos, a gente chama hoje de player, né? um dos que influenciam muito, haja vista a nossa extensão territorial, a nossa população, o nosso PIB, né? Praticamente a metade do PIB latino-americano, e a gente sente que o Brasil, desde a era Temer, eu diria até desde que começou a Operação Lava Jato, ele entrou num processo de declínio, seja até mesmo do ponto de vista da respeitabilidade internacional, da credibilidade política, dele deixar de ditar assim políticas e ser no caso, por exemplo, do nosso Celso Amorim, era um chanceler que resolvia muitos problemas, era o cara, né, como diz o Barack Obama. Como é que você hoje pinta hoje o cenário, o quadro brasileiro? O Brasil, nos 4 governos, o último incompleto do PT, ganhou uma grande credibilidade internacional, né? Nós conseguimos ampliar, não só na área comercial, como política, com, por exemplo, a Europa Oriental, o Oriente Médio, né? Os países do Tigre. Então, o Brasil, ele, inclusive, participou da criação dos BRICS, né? O Brasil ganhou uma forte credibilidade. E, aliás, eu acho que é isso que tem ajudado as denúncias do golpe, porque o mundo conhece o Lula. Não é à toa que o Prêmio Nobel da Paz, Esquivel, está indicando o nome do Lula para o próximo Prêmio Nobel, né? Não é à toa que artistas renomados, políticos, né? E, enfim, personalidades têm se posicionado a favor do Lula, né? E contra o golpe. Então, eu acho que essa política internacional do Lula, do PT, além de ter fortalecido o Brasil junto ao mundo, tem ajudado agora nas denúncias contra o golpe. E o foco aqui é o Brasil e Venezuela. Como você falou, o Brasil representa 80% do Mercosul, né?
para onde vai o Brasil, vai a América Latina. Isso é um ditado que não é nosso, mas já foi dito e bastante falado. Então, aqui no nosso continente, o alvo é o Brasil e a Venezuela, e não é por acaso, é por conta do petróleo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essas duas questões fundamentais, que é o nosso petróleo, que é o nosso pré-sal, é o nosso passaporte para o futuro. E ele está sendo entregue, mas ainda resta uma esperança da gente resgatar esse manancial de hidrocarboneto que os petroleiros da Petrobras desenvolveram tecnologia que permitiu a descoberta e agora está sendo entregue, lamentavelmente, aos americanos, principalmente, aos gringos e principalmente aos americanos. Você vê, a Venezuela foi uma dos fundadores da OPEP e durante décadas e décadas, ela era o segundo país maior extrator de petróleo. Eu não gosto de falar a palavra produtor de petróleo, porque quem produz petróleo é a natureza. O homem vai lá e extrai, e ele só dá uma safra, por isso é que a gente tem que preservá-lo. E a Venezuela, até antes, principalmente do Chávez, era um país altamente endividado, e de que valia esse petróleo para eles? Né? Pelo contrário, né? Eles se confiavam no petróleo, não industrializaram, e uma economia, então, inteiramente dependente praticamente de um só produto. E o que faz o Chávez? Ele resolve valorizar, né? Então, é claro que ele recebeu uma forte pressão ou mesmo uma guerra declarada a ele, né? Chegou a ser até deposto por um golpe de Estado. 47 horas. Preso e a mesma coisa é o Brasil. E hoje a Venezuela ela emerge talvez como o país de maior reserva mundial de petróleo, com novos campos que foram descobertos. É a maior reserva do planeta, passou a Arábia Saudita, a Venezuela. Fantástico. Isso o mundo tem que saber, porque não é muito divulgado. Agora, vamos fazer um jogo aqui, Manel. Nós somos agora os Estados Unidos. Vamos nos colocar no lugar do Trump ou do Obama. De repente, esse país, Brasil, troca a gente pela China, que passa a ser o nosso principal parceiro internacional. Hoje, nas relações internacionais, a China ocupa o primeiro lugar em exportações e importações brasileiras. Esse país começa a se misturar, né, com nossos tradicionais inimigos, como Rússia, e fazendo lá, você falou dos BRICS. Os BRICS é exatamente Brasil, Rússia, né, Índia, China e África do Sul. E África do Sul. E os BRICS constituem um banco próprio, que também vamos dizer... esse país se mete a não querer mais dever ao FMI, né? Ficar independente, falar grosso e não aceita bases militares nossas. A gente tem que derrubar essa gente que está lá. Tá claro, só para o nosso... e a nossa telespectadora entender, muitas vezes a razão, a gente tem que fazer uma análise a mais profunda, indo mais longe, né? E também de longo prazo. Né? E simplista, né? Estratégica e tática. Fácil entendimento. Estratégica e tática. E o nosso pré-sal, comprovadamente, também tecnicamente viável, porque foi a Petrobras que cava ali o primeiro campo em camadas de sal. E só para o telespectador entender, o pré-sal chama pré-sal porque o geólogo ele analisa a terra do seu núcleo para a periferia. Então você lá do núcleo, você está vendo uma camada de pré-sal, e antes dessa camada de pré-sal tem petróleo. Então por isso pré-sal, que é do ponto de vista do núcleo. E aí ninguém até então tinha perfurado, porque chega a ser 2 quilômetros de camada. 2 quilômetros de lâmina d'água
5 quilômetros de sal no primeiro poço. E às vezes... Às vezes mais. Principalmente. Mas era importante, Soriano, que a gente fala no Agora, cada campo desse, enquanto um campo... O primeiro campo de petróleo do Brasil, na Bahia, produzia 2.000 barris diários. O pré-sal e um óleo de melhor qualidade, que é menos parafinoso, leve, portanto, cada campo desse produz 100.000 barris dia. É muita e tem outra riqueza. Curiosidade também que a gente tem que dizer, que a gente fala no pré-sal, no óleo, que é o ouro negro, mas essa tecnologia que foi desenvolvida pela Petrobras tem um valor imensurável. Que quem desenvolveu e quem implementou foi o Brasil. Só para você ter ideia, o primeiro furo, o furo do campo de Tupi, que depois virou Lula, a Petrobras gastou 250 milhões de dólares. Fantástico. Num furo, vamos entender, Era furo o pioneiro, né? Que vai buscar o petróleo, ele pode não achar petróleo. Então estariam perdendo 250 milhões de dólares. Foi quanto gastamos. E outra curiosidade também interessante da natureza é que a bacia de Campos, que até a chegada do pré-sal respondia por 80% da produção nacional, o pré-sal está exatamente abaixo da bacia de Campos. Né? Aí os geólogos acham que aquele óleo da bacia de Campos foi se deslocando para baixo do pré-sal, ou vice-versa. Aí eu não sei se subiu ou se desceu, mas essa curiosidade, né? Nos 800 mil quilômetros onde se localiza o pré-sal, é a mesma área que está contida a bacia de Campos, que foi uma descoberta da década de 80, né? Então, a gente nem conhece, a gente está perdendo o pré-sal, né, e nós nem conhecemos a história, né? Que parece brincadeira você dizer que você perfura. Você tem uma tubulação que vai 2.000 metros de lâmina d'água e depois mais 5.000 metros, 5 quilômetros de sal. É como se fosse o sal de cozinha. Aí esse metal do pré-sal, a tubulação do pré-sal, não pode ser a mesma das outras tubulações de terra firme. É algo gelatinoso e gelado ali. E quem desenvolveu isso foi a Petrobras, né? E outros equipamentos. E por conta do pré-sal também, acho que é interessante a gente dizer isso, a Petrobras ganhou pela terceira vez o que é conhecido como Oscar da indústria do petróleo. Né? Ganhou justamente por desenvolver tecnologia que permitiu a descoberta do pré-sal. E a reserva do pré-sal garante o Brasil nos próximos 50 anos, no mínimo, né? O consumo nos próximos 50 anos. E nós estamos perdendo isso, assim, entregando, né? De forma vergonhosa. E quem está na presidência da Petrobras e como é que está a Agência Nacional de Petróleo? Quem nomeou essa gente e quem me fez mudar a lei? Não foi só Temer, não. O Zé Serra está por trás disso também. Não, o Michel Temer, ele tem o apoio do PSDB, partido da base do Michel, que a gente chama de Michel, fazendo... chamando a Shell, ele indicou o Pedro Parente. Né? E por que a gente chama ele de Michel? Porque ele foi protagonista de uma lei aprovada no Congresso Nacional que isenta as multinacionais de petróleo de R$1 trilhão nos próximos 20 anos. Isenta de impostos. E agora, eu falei aqui como presidente da TV comunitária, com o Francisco Soriano, que o Michel Temer indicou um representante da Shell para o Conselho de Administração da Petrobras. Eu pergunto, qual a empresa que colocaria no seu conselho de administração um concorrente? O Michel Temer está colocando um representante da Shell no conselho de administração da Petrobras. Esse senhor é João Alberto Paula Torres. Isso, que trabalha na Shell já há 20 anos, foi indicado agora pelo Michel
Temer para o Conselho de Administração da Petrobras. Isso é ridículo, isso não existe paralelo no mundo. Mas você tem sempre no seu blog falado de outras peripécias do presidente da Petrobras, o Pedro, que não é nosso parente, hein? Eu chamo ele de Pedro Lalau Parente. E chamo ele de Pedro Lalau Parente porque ele é réu numa ação que deu prejuízo de bilhões à Petrobras. Né? Em 2001, a Petrobras teve um prejuízo por conta do seu Pedro Lalau Parente, que eu chamo, teve um prejuízo de 5 bilhões de reais na compra de ativos. Aí ele volta para a Petrobras, agora para ser presidente indicado pelo Michel Temer. Né? E ele volta não é para limpar a barra, né? Ele volta para chafurdar, para entregar a Petrobras. E aí já vendeu Campo do Carcará pelo valor de um refrigerante, um barril de petróleo, vendeu uma petroquímica, que é o braço mais valoroso da indústria de petróleo, do setor petróleo. Vendeu a petroquímica de Suape por cerca de 5 dias de faturamento. E mais, Pedro Lalau Parente celebrou um acordo de 10 bilhões de reais com os acionistas americanos antes da Petrobras perder a ação. E esse mesmo Pedro Lalau Parente está massacrando os petroleiros, que eu falei do prêmio OTC, do Oscar da indústria do petróleo. Os responsáveis pela Petrobras ganhar esse prêmio são os petroleiros. O que faz Pedro Lalau? Dá 10 bilhões para os acionistas americanos e pega os petroleiros e massacra eles. Os petroleiros já estão tendo um desconto de até 13% em seu salário por conta de um rombo na Petros, que, se existe, não foi feito pelos aposentados e pensionistas, né? E, além disso, o senhor Pedro Lalau ainda aumenta a participação financeira de aposentados e pensionistas no plano de saúde, que é a nossa AMS. Né? Então, os petroleiros que deveriam ganhar um prêmio estão sendo massacrados e temos muitos colegas nossos, petroleiros, que estão internados, tiveram problema de saúde por conta desse desconto. Porque quando a gente fala em petroleiro, a gente pensa em alto salário. Mas petroleiro aqui do Rio, que é a refinaria da Reduc, das mais antigas do Brasil, tem um operário ali de terraplanagem que não ganha nem R$2.000 por mês. Na Bahia, do mesmo jeito. Então, imagina essa pessoa tendo um desconto de até 13% no salário, não tem nem dinheiro para comprar remédio. E o Pedro Parente dando 10 bilhões aos acionistas americanos. Mas nesse rol das vendas de ativos da Petrobras, na verdade, doações, tem também os dutos de toda a região sul ali, de Rio Grande do Sul, né? Gasodutos, oleodutos, sem falar de projetos que eles não conseguiram ainda se concretizar, que é a venda do próprio caixa da Petrobras. O Pedro Lalau Parente, conforme o Manuel Cancela aqui justificou por que esse nome, mas ele propôs vender a BR Distribuidora, né, Manuel? Os trabalhadores fizeram... Está na pauta. Está na pauta. Vendeu, como você falou, vendeu os dutos, a NTS, que é os principais dutos. O que é duto, minha gente? O duto é o que leva os combustíveis através de tubulação, né, subterrânea. Aí leva gás, gasolina, diesel, qualquer produto derivado do petróleo. Inclusive petróleo bruto. Então a Petrobras, inclusive petróleo bruto, a Petrobras gastou muito dinheiro para construir esses dutos. Para os senhores e senhoras terem ideia, o Brasil é cortado de norte a sul, de leste a oeste, por esses dutos. Imagine quanto a Petrobras gastou em desapropriações para fazer isso, né? E aí vem o Pedro Lalau Parente e vende esses dutos mais lucrativo, e eu não preciso dizer por quê, porque é do Sudeste, a região mais rica do Brasil, vendeu, e agora para a Petrobras usar, ela vai ter que pagar. E além de pagar, a Petrobras vai ter que entrar na fila com os concorrentes, né? Porque já não é mais dela, né? Então é isso, as duas refinarias também, aí foi Temer, Pedro Lalau e Lava Jato. As duas refinarias que iam dar autossuficiência no refino de petróleo,
a do Ceará e do Maranhão, as obras acabaram por conta de superfaturamento. Nós não estamos aqui protegendo quem superfatura. Tinha que pegar esses caras, se comprovado, dar o direito de resposta, comprovou que ele superfaturou, prenda eles. Mas parar... E confisque os bens deles. Confisque os bens dele, mas parar a construção da refinaria do Ceará e do Maranhão é punir o Brasil. Só para vocês terem ideia, esse ano o Brasil já gastou, já pagou os Estados Unidos, que é quem exporta, quem exporta para o Brasil, aos Estados Unidos, o diesel. O Brasil já gastou cerca de 5 bilhões de dólares pagando essa conta, que podia estar resolvida com a construção das 2 refinarias. E mais, além de resolver esse déficit de gasolina e diesel, nós íamos ganhar dinheiro, a União ganharia com a exportação de derivados, porque ia ter um superávit no refino, além de suprir o nosso mercado interno. Então, em nome do superfaturamento, a construção das 2 refinarias, né? Não constrói mais, e o Brasil só esse ano está pagando 5 bilhões aos Estados Unidos para eles exportarem para o Brasil diesel, né? Isso é obra do Temer, do Pedro Parente, da Lava Jato. E além disso, Soriano, esses 3, Temer, Lava Jato e Pedro Lalau Parente, são responsáveis pela destruição da indústria naval e da indústria nacional, que resulta em milhões de desempregados. E o que é pior, até para a gente chorar, né? Navios e plataformas agora vão ser construídos no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. E no Brasil nós estamos com 12 milhões e meio de desempregados, e essa multidão cresce a cada dia, e nós estamos gerando renda e emprego para os gringos. Ô, Manel, é como você falou, no jargão aí econômico, né, na linguagem dos economistas, quando você deixa de produzir no seu país e produz em outro país, você está importando mão de obra. Importando mão de obra num país que tem a maior taxa de desemprego hoje histórica registrada, né? Com mais de, em torno de 14 milhões. 12 milhões e meio. O que é outro crime também, né? Que quando a gente faz um projeto, por exemplo, na Petrobras, a gente leva em conta também os fatores sociais. Esse projeto vai gerar de divisas, porque a gente vai deixar de importar, então a gente não vai queimar dólares, que são divisas internacionais, ou euros, vamos produzir aqui, e também a parte da rentabilidade. Mas afora isso, a gente leva em conta a parte social. Quantos empregos vai gerar a gente, então, ter uma refinaria aqui e produzir aqui mesmo? Então, nós não vamos importar dos Estados Unidos, quando a gente produz o diesel aqui, mão de obra também, não é só as divisas que nós vamos perder, um país já endividado, né? Então, outro aspecto que eu queria falar com você é o seguinte: da última vez que nós conversamos, a gente sempre aborda que o país começou a entrar em declínio quando começa a grande conspiração, que eu acho, do Império, por conta não só do ciúme, da vingança ou da guerra que eles declararam. Peraí, nós temos que parar o Brasil. O Brasil está fazendo acordos ali com a China. Já era a quinta economia do mundo, sim, passou a Grã-Bretanha. E sem falar que nós temos território, estamos entre os 10 maiores do mundo, em população, que a gente precisa ter população para ocupar ou para guerrear, se for o caso, né? Um país como o Uruguai não pode guerrear com o Brasil, que ele não tem densidade demográfica para ocupar o Brasil. Então, é fundamental também, até na arte da guerra, o país ter população. Bom, dito isso, Manel, como você vê hoje a Lava Jato? Já prenderam, de lá para cá, prenderam algum tucano? Prenderam algum demoníaco? Não, é interessante isso aí, que nenhum tucano foi preso, né? E os nossos telespectadores são testemunha. Durante 2 anos, a Lava Jato deu um show midiático. A Globo, principalmente o Jornal Nacional, diariamente passava reportagens das ações da Lava Jato. Então nós vimos na Globo, né,
dinheiro da corrupção saindo pelos dutos da Petrobras, eles botaram. Realmente fizeram uma cobertura sensacional, que nada fica a dever a Hollywood. A cobertura que o Jornal Nacional deu, a roubalheira na Petrobras, né, foi uma coisa fantástica, ganhou até prêmio internacional. Pois muito bem. Isso só valeu, meu irmão e minha irmã, só valeu para os governos do PT, para a gestão do PT. Quando chega os tucanos na Petrobras, acabou a Lava Jato investigando a Petrobras. Então hoje o Pedro Parente, além do que eu falei aqui, vou acrescentar mais. O Pedro Parente teve a cara de pau de tirar a Petrobras das áreas altamente estratégica, lucrativa e empregatícia, como a área do gás, tirou a Petrobras fora e entregou para os gringos. Tirou da área do gás, da petroquímica, do fertilizante e do biocombustível, né? E a Lava Jato fica calada. Eu já falei aqui dos 10 bilhões que o Pedro Lalau pagou aos acionistas americanos. E a Lava Jato falou o quê? Não falou nada. Eu falei aqui da lei que o Temer foi principal protagonista, que isentou as petroleiras estrangeiras em R$1 trilhão. E a Lava Jato falou o quê? Não fez nada. A Lava Jato quer prender o Lula por conta de um triplex em Guarujá e um sítio em Atibaia. E nem sequer investiga o Fernando Henrique, que tem um apartamento de luxo em Paris, outro em Nova York. Tem um instituto também, um instituto. E uma fazenda no Brasil com aeroporto, né? E citado várias vezes em corrupção na Petrobras, inclusive muitas delas junto com o filho próprio dele. E o próprio Fernando Henrique, na cara de pau, gozando de nós. Ele, em seu livro Diários da Presidência, ele reconhece que havia corrupção na Petrobras em seu governo. E o que a Lava Jato faz? Não investiga nenhum tucano. Então como é que eu vou acreditar nessa operação? Isso é uma picaretagem, é uma blindagem para permitir que o Temer, que o Pedro Parente entregue a Petrobras, que entregue o nosso passaporte para o futuro. Isso é inaceitável, Soriano. Está acontecendo à luz do dia. Não, e as privatizações, a gente precisa ficar à vontade, que nós não somos propriamente do sistema Eletrobras. Mas outro crime de lesa pátria é já anunciada a privatização do setor, todo o setor elétrico, que é um colosso. Os Estados Unidos não tem um sistema como o da nossa Eletrobras. Riqueza, né? Furnas, Três Marias, Urubu-Pongá, Itaipu, binacional, enfim, uma integração que permite ao Brasil trabalhar sua integração, que quando você tem as suas estatais estratégicas e produtivas, você pode, então, planejar sua economia. Então, como é que você pode planejar a própria Petrobras se ela não tem dutos de repente mais para transportar o seu petróleo? Se ela não vai depender, o seu petróleo, ela não pode processar seu próprio óleo, porque as refinarias precisam ser não só renovadas, construir outras, porque elas ficam, na verdade, envelhecidas, como o próprio campo de petróleo envelhece. Ele começa a cair, precisa descobrir, então, novas reservas, outros campos perfurados e, no caso de terra, muitas vezes rebaixados. Você encontrou petróleo em 1.000 metros, depois você vai encontrar outra camada, talvez em 1.200, em 1.400. Então, esse trabalho, esse investimento precisa ser feito. Como também investimento em infraestrutura, as nossas vias férreas, precisa continuar renovando as locomotivas, os trilhos. Então, esses investimentos todos parados no Brasil hoje. Não, 20 anos sem investimento. Era importante a gente dizer para o nosso telespectador também que a mãe de tudo isso, a mãe da privatização, foi a Margaret Thatcher, na Inglaterra. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Que se transformou
na rainha da sucata. Ela que começou essa história toda das privatizações, de diminuir o tamanho do Estado, né? Então, a própria Inglaterra, isso é pouco dito no Brasil, a Inglaterra está revendo todas as suas privatizações. Agora, vamos ser honestos conosco mesmo. O Soriano está falando na privatização da Telebrás. Eletrobras. Alguém acredita que a Eletrobras vai colocar luz no campo para os pobres? Lógico que não vai fazer isso. Privatizada não vai, né? Entendeu? Uma das grandes críticas que o pessoal tinha à Petrobras é que nós tínhamos a gasolina mais cara do mundo. Hoje o Pedro Lalau Parente autoriza o aumento da gasolina, praticamente toda semana tem aumento da gasolina, do gás, e ninguém fala nada. Aí o Soriano vai perguntar, cadê aquela senhora que deu um show no posto de gasolina, dizendo, olha, isso é um absurdo. Cadê esse pessoal que dizia que a gasolina era a mais cara do mundo e agora sobe toda semana e ninguém fala nada? Então, a gente precisa, sim, de um Estado forte, porque é esse Estado forte que financia as políticas sociais, saúde, educação, segurança pública. É o Estado. Alguém acredita que o Bradesco, o Itaú, né, essas empresas privadas vão financiar os serviços públicos? Nunca, jamais vão fazer isso. Então, daqui a pouco, a água vai virar mercadoria também. Eles vão levar água para onde no Brasil ainda não chegou a água encanada, privatizando as companhias de água e esgoto. Não vão levar esgoto, não vão. Então, Soriano, a gente tem que fazer essa alerta, né, dizer que eles querem privatizar para transformar tudo isso, luz, toda a energia em mercadoria, água em mercadoria. E em relação à energia, o Brasil ia muito bem, a Petrobras constituiu uma empresa integrada de energia que ia para tudo quanto é lado, né? Do poço ao poste, ao poste. Do poço. O apagão foi superado através das termoelétricas. O apagão que foi da época de Pedro Parente, ele era ministro. Que foi conhecido como ministro do apagão. Então nós superamos isso com as termoelétricas. Então no momento que a gente estava, o Brasil era o segundo quintal de obras do mundo, só perdia para a China. Aí você vê, eu só vejo falar de Belo Monte, que é a segunda maior hidrelétrica do planeta, para falar mal, né? Para falar mal, que os índios reclamaram. Olha, eu não tenho dúvida que tem que ouvir o índio, o camponês que mora ali ao redor da hidrelétrica, mas eu não vi uma nota na grande imprensa dizendo que nós construímos a segunda maior hidrelétrica do mundo. A transposição do Rio São Francisco estava há mais de 100 anos. Parece que começou lá em D. Pedro, fazer a transposição do Rio São Francisco. Quem fez foram os governos do PT. E eles nunca falam que essas obras foram importantes para o país, né? E está tudo paralisado. Na verdade, hoje, através da PEC da morte, os prefeitos, a gente tem que ser honesto, prefeito e governador, não tem dinheiro nem para pagar salário de funcionário público. E eu pergunto, sabe quanto a gente paga da dívida interna e externa? 47% do orçamento. Anota isso que eu estou falando. Um país que não tem dinheiro para pagar salário de bombeiro, policial e professor. E pagamos 47% do orçamento da União vai para os banqueiros. Verdade. Isso é uma vergonha para o país. E essa dívida, na verdade, representa algo em torno de 1 bilhão por dia. E quando os nossos filhos nascem, eles já nascem endividados. Já nascem endividados. Esse é um detalhe. Não, e não pagamos nada da dívida. É só o serviço, é só o juro. Esses 47% não diminui a dívida, não. Ela continua crescendo. Manel, olha, eu só cito o jornal Globo,
essa imprensa aí, que a gente sabe que é altamente suspeita, mas para dizer que veio deles a manchete hoje no Globo, falando que a violência no Rio de Janeiro aumentou depois da chamada intervenção. Que eles querem dizer que não é militar, mas todos os comandos agora estão por conta de nomeações feitas pelos generais aqui no Rio, né? De delegados, de comandantes de batalhão. O Globo, a manchete de hoje, é que aumentou. Direitos humanos, ou seja, aumentou a violência, aumentou a insegurança, portanto, de todos nós, a meu ver, do Brasil. E nós temos aí uma vereadora, uma parlamentar assassinada, uma vereadora que levantava, na tese dela, ela levantava quantos policiais mortos eram negros, quantos policiais mortos eram exatamente provenientes de populações pobres. Se deu o trabalho de ver a radiografia social e também do ponto de vista étnico, né? A proveniência de quem mais morria até na própria Polícia Militar. E deu esse trabalho para os comandantes aqui da PM, que era bem recebida por eles, né? Essa mulher é assassinada no anonimato por um homem que não mostra a cara, se esconde atrás de um vidro Ray-Ban ou fumê, né? E dispara em movimento um atirador profissional, cerca de 9 tiros, né? De uma mulher, né? Então, o que pensar assim no Brasil em termos de direitos humanos, quer dizer que os candidatos à presidência podem esperar levar tiro nos seus ônibus, nos seus carros. Um pouquinho sobre isso, eu gostaria de... Não, primeiro vamos falar da Marielle Franco. Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, uma jovem senhora que nasceu na Maré e foi criada na Maré. E ela se elegeu vereadora e nunca abandonou as comunidades pobres do país. E ela morreu quando ela denunciou a violência policial em Acari. Ela botou uma notícia no Globo e denunciou o pessoal do batalhão do Irajá, da polícia, que estava maltratando os moradores da favela do Acari. Essa semana ela é assassinada brutalmente, como você falou. No início, tentaram manchar a imagem dela, dizendo que ela foi eleita pelo Comando Vermelho. Aí o TSE imediatamente abriu as contas dela para ver como é que ela foi eleita. O dinheiro que ela se elegeu, ela gastou 98 mil na campanha, a metade foi da campanha do Freixo, a prefeito, e a outra metade foi dinheiro de professores, de pesquisadores, né, que apoiaram e investiram na campanha dela. Né? E aquelas coisas que eles falam dos direitos humanos, mas quando morre um policial, não tem direitos humanos. Tem sim, ela é um exemplo disso. A Marielle Franco, ela era solidária e organizava a mãe dos PMs assassinados. Então a gente tem que fazer uma discussão sobre essa questão dos direitos humanos, porque os direitos humanos não é só para o pobre, é para o pobre, é para o rico, é para o policial. E a Marielle Franco era um exemplo disso, era uma pessoa que vivia isso. Então, vir com essa história que direitos humanos não é para... não é verdade. E também eu estou falando dos policiais, eu quero fazer uma ressalva, que nem todos os policiais são violentos, né? São truculentos. Um exemplo é esse, tem um coronel que saiu elogiando, o coronel da PM que elogiou a Marielle Franco, né, que fez elogios públicos a ela. Né? Então não vamos generalizar. Agora, direitos humanos não é só para o pobre, é para todo mundo, é para o pobre, para o rico, é para o policial, para o civil, né? Para a mulher. Para a mulher. E ele se baseia na Carta dos Direitos Humanos da ONU. Isso não vale só para o Brasil, os direitos humanos, vale para o mundo inteiro. Aquela carta que diz: todo homem tem direito à liberdade, tem direito a uma casa, a um emprego,
Então, esse é os direitos humanos, é para todo mundo. Essa história de dizer que direitos humanos é só para bandido, isso é fascista quem prega isso. E o ápice disso foi agora as caravanas do Lula, né, lá no Rio Grande do Sul. Foi num crescente de chicotada, paulada, né, em militantes da caravana do Lula, até chegar ao tiro no ônibus do Lula. Né? Então, como é que fica essa história? Que a elite dizia que o Lula prega a violência, que o PT é baderneiro, que o PT até mata, né? Que o Lula prega a violência. A Lava Jato, no dia das eleições, fez publicar, inclusive na revista Veja, né, que o Youssef teria sido morto e estava envenenado pelo PT. Isso numa noite eles colocaram isso, no dia seguinte desmentiram. E volta e meia, a própria Lava Jato, que não investiga os tucanos na Petrobras, ela investiga a morte daquele prefeito do ABC paulista. Não, o Instituto Lula também foi alvejado por bombas, né? Colocado então, lá. A gente tem que falar nisso agora, nesse momento, esse ataque que a caravana do Lula está recebendo, né? Então, não é o PT que é violento, não é o PT que mata, né? Por que querem impedir a caravana do Lula? Quer dizer que o Lula, eles querem prender rasgando a Constituição e agora querem barrar a caravana do Lula a bala, rasgando novamente a Constituição, porque nós temos a liberdade de manifestação prevista na Constituição Federal. Aliás, no mesmo artigo 5º, que garante que a presunção de inocência, pela qual o Lula não pode ser preso em segunda instância, garante também o artigo 5º a livre manifestação de qualquer partido, seja do Lula, do Bolsonaro, do Alckmin, de todos os candidatos. Eu até acho, Soriano, que jogar ovo e tomate, eu acho até que é legítimo. Agora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pregou chicotada nos militantes. Uma senadora falou que tem que usar o chicote contra os militantes. Senadora, a escravidão já acabou, senadora Ana Amélia. Né? E agora, atirar ovo, atirar tomate, eu acho que é legítimo, eu acho que a polícia tem até que impedir. Me pegou lá com um saco de ovo, de tomate, ó, não pode não. Mas acho que não tem que prender aquele militante. Agora, jogar pedra, paulada, tiro é coisa de bandido. Aquilo que eles atribuíam ao PT, ao Lula, caiu a máscara agora. Porque ninguém pode ganhar a eleição através de bala, na democracia, através de bala, de paulada, né, de chicotada. Mas, Manel, eu quero fazer um registro aqui que você falou de a utilização das redes sociais para defamar. Mas uma dessas defamadoras foi uma autoridade, né? uma juíza aqui. Desembargadora, né? Já deprimente. Deprimente. E ela parece que se escondeu agora, não tá, tirou o que ela havia postado. Ela tirou a postagem. É daqui do Rio de Janeiro, né? É do Rio de Janeiro, é Neves o sobrenome dela, uma desembargadora. Ela postou, mas não é a primeira postagem. Ela sempre ela militou nessa área do fascismo, de pregar a violência, de criminalizar o PT. Ela sempre fez isso no seu blog, no seu Facebook. Mas com a morte da Marielle Franco, ela ousou, né? Foi ela que disse que a Marielle tinha sido eleita com essa desembargadora Neves. Ela disse que a Marielle tinha sido eleito com o dinheiro do Comando Vermelho e teria tido a maioria dos votos da Maré. Então, em primeiro lugar, o TSE abriu as contas, não tem nenhum dinheiro não rotulado na campanha da Marielle. E segundo, não é verdade, a maioria dos votos dela não foi da favela da Maré. A maioria dos votos dela veio da Zona Sul.
não veio da favela. Ela teve voto na favela, mas não foi. Então, é uma mentira. E quando ela colocou isso, nas redes sociais tem essa qualidade. Isso aí foi se multiplicando, né? E um deputado em Brasília, É Nélia Neves o nome dela. Nélia Neves, desembargadora do Rio de Janeiro. E teve um deputado em Brasília que falou uma blasfêmia, nem sei como é que está isso, parece que o PSOL entrou na justiça contra ele, esse deputado de Brasília, que disse que ela tinha um filho com um traficante, né? E ela tinha sido eleita pelo Comando Vermelho, que financiou a sua campanha. Ou seja, o que essa desembargadora fez gerou uma onda de fake news, de notícias falsas sobre essa brasileira que está sendo idolatrada no mundo, Marielle Franco, né, como uma defensora dos direitos humanos. O mundo inteiro está se manifestando em sua memória, pela sua dignidade, pela sua postura, né? E é lamentável que uma desembargadora do Rio de Janeiro tenha um papel sujo desse, safado, né? E esse deputado lá de Brasília, que quem está me ouvindo deve saber, como é que é o nome dele, do deputado de Brasília? Deputado Alberto Fraga, DEM do Distrito Federal, esse safado que disse que ela tinha um filho com um traficante, e tudo mentira e invenção, e tinha sido financiada pelo Comando Vermelho. Ô Manuel, vamos falar de um tema mais proibido ainda. O Tacla Duran é um refugiado político hoje? De jeito exilado? Não, politicamente ele está exilado porque está sendo perseguido aqui, não pode voltar porque o juiz, o que ele fez mesmo? O que ele acusa? Não, o Tacla Duran, ele deu uma entrevista o ano passado, ele deu uma entrevista por volta de agosto, à Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo, ele deu uma entrevista dizendo que ele foi procurado por um advogado conhecido como Carlos Zuccolotto Júnior, que, falando em nome da Lava Jato, pediu a ele 5 milhões de dólares por fora para celebrar um acordo de delação premiada. Por esse acordo, o Tacla Duran teria a prisão doméstica e um perdão da dívida em 10 milhões de dólares da Odebrecht, né? Quando o juiz Sérgio leu essa notícia no jornal, que isso bombou em todo lado, da imprensa e nas redes sociais, o Moro falou rispidamente com a Folha de São Paulo e com a jornalista Mônica Bergamo. Abre aspas. Duran é um farsante, um fugitivo da lei. E Zuccolotto é meu amigo pessoal, fecha aspas. Depois a própria imprensa disse que Carlos Zuccolotto Júnior, muito mais do que amigo, era compadre de Moro e ex-sócio de sua mulher, Rosângela Moro. E a imprensa fez mais. A Veja, colocando como uma coisa de não forte potencial, detonou o Moro, dizendo o seguinte, que, como fonte, a Receita Federal, que Tacla Duran tinha feito depósito de dinheiro na conta da mulher do Moro, Rosângela Moro. A Veja fez a denúncia contra o Moro? Fez, mas a Veja também propôs que, por conta disso, o Moro se considerasse suspeito. Na justiça, um juiz suspeito, ele abandona o processo. Mas o Moro nunca vai abandonar esse processo, ele não abre mão, porque ele sabe que o Tacla Duran é uma bomba, é um homem-bomba na vida dele, né? E o Tacla Duran já disse isso para a imprensa, não sou eu que estou dizendo aqui não, que ele tem essas denúncias, esse diálogo com Carlos Zuccolotto Júnior, tudo periciado
justamente para rebater aquilo que o Moro disse, que ele é um farsante. Então ele tem tudo periciado e está aguardando. Quem disse que ele não tem que vir para o Brasil, ser deportado, foi a justiça espanhola. Exatamente. Disse que ele não a tem Suprema que vir. já é uma corte superior a simples juiz, né? É um colegiado de juízes. E o pessoal de grau estranha, superior. que está acompanhando, que essa semana, esse mês, o procurador-chefe da Lava Jato, como é que é o nome dele? O Dallagnol, Deltan Dallagnol, foi para a Espanha fazer, esse mês foi para a Espanha fazer um debate, né? Aí o pessoal perguntou, por que ele não aproveita e vai lá e interroga o Tacla Duran? Eles estão fugindo do Tacla Duran. O Moro conseguiu enfiar isso embaixo do tapete. E aí tem um mais grave, porque é o seguinte... Tem imposto de renda também, né? Não, tem a questão que a Lava Jato já fez e vai fazer cerca de 300 delações premiadas. 300. Essa do que eles pediram 5 milhões por fora é uma delas. A advogada... Cata Preta? Beatriz Cata Preta, ela fez 8 delações premiadas. Ela intermediou em nome da Lava Jato 8 delações. E ela, segundo a imprensa, ganhou 20 milhões de reais em 8 delações. E ela se mandou para os Estados Unidos dizendo que estava sendo ameaçada de morte. Então, a pergunta que a gente faz, quer dizer, uma delação cobrou 5 milhões de dólares. Cata Preta com 8 delações fugiu para os Estados Unidos com 20 milhões de reais. Todos os presos da Lava Jato, e eu gostaria que os nossos telespectadores comprovassem isso que eu estou falando, os principais ladrões da Lava Jato estão em prisão doméstica, Soriano. Em prisão doméstica, verdadeiros clubes de lazer construídos com dinheiro da roubalheira. E digo aqui o nome dos principais: Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, o Alberto Youssef Doleiro, o Fernando Baiano, que era ligado ao PMDB, e o Sérgio Machado, presidente da Transpetro. Esses principais estão em casa. Então, tudo aquilo que você viu na Globo, da Lava Jato prendendo, né, na gestão do PT, esses principais ladrões estão tudo em casa. E a pergunta que a gente faz, será que eles pagaram por fora para ir para casa, como foi pedido ao Tacla Duran, os 5 milhões de dólares? Manuel, temos mais 3 minutos para você dirigir aqui ao nosso telespectador e telespectador uma mensagem. Podemos relaxar, não vai ter reforma da Previdência, podemos dormir em berço esplêndido ou temos que lutar? No Brasil, nada nunca foi fácil, né? O Brasil sempre foi um país cobiçado, né? E a experiência com Lula, eu digo Lula, a experiência com o PT... Governos populares. Com governos populares, foram 4 governos. E um país que vem há mais de 500 anos sendo governado pela elite, né? Então, realmente, eu acho que o PT falhou em achando, porque realmente, democraticamente, ia ser difícil derrotar o PT. O Lula se elegeu, se reelegeu, saiu com 87% de aprovação do seu governo, elegeu sua sucessora, Dilma, que depois se reelegeu. E Lula hoje é líder de todas as pesquisas de opinião pública. Por conta de quê? A esquerda diz que foram migalhas que o Lula deu aos pobres, né? E realmente eu acho migalhas. A Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, o Mais Médico, o programa de cotas, Luz para Todos. Luz para Todos, Ciência Sem Fronteira, realmente são migalhas em relação ao que eu falei que os banqueiros ganham.
Agora, justamente, eles estão acabando com todas essas migalhas. Então, a gente tem que ter esperança em que haja a eleição em 2018, que o Lula seja candidato. Não estou aqui dizendo que os brasileiros têm que votar no Lula, não é isso, mas os brasileiros têm que garantir que o Lula seja candidato, porque em respeito à Constituição, onde ninguém é culpado, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário, né? Então o Lula tem que ser candidato por força da Constituição, né? E nós temos esperança que nessa eleição a gente eleger um candidato, seja o Lula, seja o Ciro Gomes, seja qualquer candidato do campo popular, que se comprometa a revogar todo esse entreguismo, todo esse ataque que o Temer fez aos trabalhadores, ao patrimônio público. E pelo partido de Tiradentes, né, Manuel? Isso. Obrigado, companheiro Manuel. Muito obrigado. A luta continua. Sempre. Obrigado.